Fala turma, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje nós vimos métodos quantitativos em estoque quando admite-se que a demanda é determinística, o ponto de compra é determinístico, que os custos também são determinísticos. Vimos três modelos. O primeiro é um modelo que não admite ruptura. O segundo modelo, admitindo ruptura. E um terceiro modelo que admite produção e compras ao mesmo tempo, tá ok? Lembrando que, para utilizar os modelos determinísticos, os métodos quantitativos determinísticos em estoque, poucos livros, acho que nenhum livro, comenta essa regra, que a variância da procura média dividido pelo quadrado da procura média deve ser inferior a 20%. Recomenda-se isso, tá ok? Porque caso isso seja maior do que isso, mostra que há uma grande variabilidade na demanda e também pode ser um indício que alguns fornecedores estão entregando a mercadoria com atraso. Então, esses cuidados devem ser tomados, tá ok? Avançando, então comentar um pouco para vocês o que vem a ser simulação de Monte Carlo. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, o matemático húngaro-americano John von Neumann, em seu trabalho no projeto Manhattan, ou bomba atômica, criou o conceito denominado simulação de Monte Carlo. O trabalho consistia na simulação direta de problemas probabilísticos relacionados com a difusão de partículas de nêutrons quando submetidos a um processo de fissão nuclear. E o nome Monte Carlo foi cunhado pelo cientista Metrópolis, inspirado no seu interesse por poker, de seu colega Ulam. Então, baseou-se na similaridade que a simulação estatística desenvolvida por eles tinha com jogos de azar simbolizados nas roletas do cassino de Monte Carlo, que fica na capital do Principado de Mônaco, tá ok? Então, basicamente, simulação de Monte Carlo tem esse nome porque na cidade de Mônaco, de Monte Carlo, que fica no Principado de Mônaco, é muito famosa por ter cassinos. E esses cientistas utilizando o método para aplicação em jogos, ok? Então, o comportamento do sistema durante determinado tempo pode ser estudado por meio de um modelo computacional. Então, a ferramenta matemática é muito importante ser aplicada com cunho computacional, devido à complexidade inerente a modelos reais. Então, este modelo pode ser construído a partir de um conjunto de informações operacionais do sistema real. Então, a simulação de Monte Carlo utiliza-se de geradores de números aleatórios, que vimos hoje na aula, para simular sistemas físicos ou matemáticos, nos quais não se considera o tempo explicitamente como uma variável. Ok? Então, relembrando um pouco da aula de hoje, pessoal, vamos aqui abrir o Excel. Vamos aqui em dados, análise de dados, geração de números aleatórios. Então, vamos gerar aqui um vetor aleatório, será um vetor coluna. Vamos gerar aqui 20 valores, tá ok? Obedecendo uma distribuição uniforme, valores entre 100 e 1000, tá ok? Mudando aqui, novamente dados, análise de dados, geração de números aleatórios, 1000, de 100 a 1000, tá ok? Perfeito. Então, a distribuição uniforme é uma distribuição que, nos intervalos de 100 a 1000, a probabilidade de ocorrer qualquer número é a mesma, tá ok? Nesse intervalo, ou seja, nessa amplitude. Então, deixamos aqui com duas casas decimais.
para facilitar a visualização. Vamos imaginar que isso seja uma receita mensal, ok? Então, vamos realizar aqui um cálculo da estatística descritiva. Então, no Excel, em dados, análise de dados, vamos aqui em estatística descritiva, tá ok? Pegaremos todo o vetor coluna aqui, as 20 observações, marcar resumo estatístico e nível de confiabilidade para a média de 95%. Ok. Então, o que nós temos aqui? Qual é a média dessa amostra? O erro padrão, a mediana. Nesse caso aqui não tem moda. O desvio padrão, a variabilidade, a curtose, a simetria, o intervalo dos intervalos, um valor mínimo, um valor máximo, tá ok? E a contagem aqui são 20 elementos, é uma amostra de 20 elementos, tá ok? O outro indicador chamado C é coeficiente de variação. É basicamente o desvio padrão dividido pela média, tá ok? Então, basicamente, quanto mais baixo, melhor, porque mostra que o seu sistema tem uma baixa variabilidade. Nesse caso, essa divisão deu 50,84%, o que mostra que a variabilidade é elevada nesses dados observados, tá ok? E realmente vocês podem ver que pela amplitude aqui, nós temos valores mínimos em 152 e valor máximo em 970. Ou seja, a variabilidade interna é elevada, tá ok? Então vamos agora para o exemplo da aplicação da simulação de um Monte Carlo em gerenciamento de fornecedores, tá ok? Então vamos aqui abrir o Crystal Ball. E nosso exercício é o seguinte, pessoal. Imagina o seguinte. Nós temos um cenário onde possuímos 5 fornecedores. Então, vamos escrever aqui fornecedor A, fornecedor B, até o fornecedor E, fornecedor C, fornecedor D e fornecedor E, tá ok? Então nós temos aqui 4 fornecedores para essa empresa. Imagine o seguinte cenário. Deixa eu inserir aqui uma linha, uma coluna. Vamos colocar aqui Y em função de X. Imagina o seguinte, pessoal, que o nosso tempo aceitável é de 3 dias para a entrega desses fornecedores, tá ok? Então nós queremos saber qual é a probabilidade de recebermos produtos, ou seja, após o tempo limite, ou seja, teremos ruptura ou estoque negativo, o que não queremos, tá ok? E identificar nessa simulação quais são ou quem é o fornecedor que mais contribui para que esse cenário ocorra, tá ok? Então vamos aqui. Uma discussão. Vamos imaginar que a empresa abriu há pouco tempo, então nós não temos dados históricos para realizar o que é chamado na estatística de teste de aderência, que visa identificar qual distribuição de probabilidade, ou seja, contínua ou discreta, que melhor se adequa a estimar o comportamento daqueles dados observados. Ok? Então, na discussão, foi definido que o fornecedor A ele entrega no prazo otimista em 2 dias, no prazo mais provável em 3 dias, que é o máximo exigido pela empresa, ou no pessimista em 5 dias. Então nós teremos aqui uma distribuição triangular. Vamos dar OK? Cujo o valor otimista é 2, o valor mais provável 3, e o valor
pessimista em 5 dias. Ok. Repare que ficou verde. Significa o seguinte. Esse verde significa que atribuímos a essa variável de entrada. Podemos chamar aqui ó, de x1, x2 até x5. Uma distribuição de probabilidade. Ou seja, nos estoques, que nós vemos nos modelos quantitativos aplicados em estoque, nós vimos por enquanto apenas modelos determinísticos. Entretanto, conforme conversado hoje, nós temos cenários onde a variabilidade do sistema é muito mais elevada do que 20%, tá ok? Então vamos continuar. Lembrando que Monte Carlo é um y em função de x, onde nós temos x variáveis de entrada e y variáveis de resposta, tá ok? Então, continuando o modelo, o fornecedor B, ele tem um intervalo de entrega variando de 2 a máximo 6 dias, tá ok? Entretanto, ele pode entregar em qualquer período, nessa amplitude. Então vamos falar que tem uma distribuição uniforme, tá ok? Cujo menor valor é 2 e o máximo valor 6. Ok. Avançando, o fornecedor C, ele entrega em média, vamos seguir uma distribuição normal, cuja a média é 3 e um desvio de 0,01. Ok. Já o fornecedor D, então, o fornecedor D, nós temos o seguinte cenário. Ele faz a entrega num período de 1 dia ou no mais tardar em 4, ou seja, só que ele entrega em períodos discretos, ou seja, se ele não chegar até até as 10 horas, a entrega é somente feita no dia seguinte, ou seja, em períodos discretos, ou seja, isso já é feito por contrato, tá ok? Então, portanto, nesse caso, nós temos uma distribuição conhecida por discreta uniforme. Então, vamos aqui procurar a distribuição discreta uniforme. Então, na distribuição discreta uniforme, nós vamos informar os seguintes valores. Discreta uniforme. Dia provável, otimista 1 e no mais tardar 4 dias, tá ok? Vamos entender o que é a distribuição discreta uniforme. Então, nesse período de 1 a 4 dias, a probabilidade de ocorrer 1, 2, 3 e 4 é exatamente a mesma. E dá ok. Por fim, o fornecedor E também segue uma distribuição triangular, cujo valor mais provável será de 1 dia, o valor mais otimista de 1 dia, o mais provável 3 dias e o pessimista é em 6 dias. Ok. E nossa função aqui será a média das entregas, tá ok? Só uma mudança. E nossa função será chamada prazo, tá ok? Chamaríamos de prazo. Entretanto, devemos informar ao Crystal Ball que essa é uma variável resposta. Vamos clicar aqui em definir forecast, que é previsão. Ok? Então, que essa variável aqui será a variável resposta. Perceba que ficou em azul. Portanto, já fizemos isso. O próximo passo é vir aqui, ó, preferência, que é definir as preferências da simulação. Clicar aqui. Trials, que é corrida. Vamos rodar por 100 mil vezes, tá ok? Speed normal e dá ok. Agora podemos rodar. Perceba que nós podemos acompanhar aqui em view, preferência, chart, colocar em 3D
tá ok? Em chart type, colocar a média. Vocês percebam o seguinte, ó, a curva ficou totalmente em 3D, ficou algo mais gerencial e robusto. Em view, vocês podem colocar a frequência acumulada, a frequência inversa, tá ok? Algumas estatísticas, por exemplo, qual que é a média, a mediana, a moda, a variância da simulação ainda rodando. E aqui vocês podem acompanhar as rodadas, tá ok? Então na minha máquina, para rodar 100.000 corridas, foram gastos apenas em segundos, pessoal, 45 segundos, tá ok? Então vamos aqui agora realizar os comandos que eu mostrei para vocês hoje. Em preferência chart, vocês podem ver aqui, colocar em 3D. Em densidade, vocês podem mudar o formato da curva, tá ok? Vocês podem colocar assim. Em chart novamente, colocar high, que é alta, tá ok? Ela ficará com essa definição. Agora faremos o seguinte: em preferência, forecast, vamos identificar qual é a distribuição de probabilidade por meio de um teste de aderência, que essa variável resposta, que pode ser estimado o comportamento dessa variável resposta, tá ok? Antes disso, vocês podem perceber que a amplitude está entre 2,10 e mais ou menos 4,40, ou seja, temos alguma probabilidade de ter entregas fora do prazo, ou seja, estoque negativo, tá ok? A média é de 3,24. Nosso prazo limite é de 3 dias, tá ok? Então vamos aqui em preferência forecast, tá ok? Vamos marcar fit a probability distribution of the forecast, ok? E depois fit options, marcar todas as distribuições, que quadrado, desculpa, todas as distribuições e mostrar todos os goodness of fitness, ok? Percebam que automaticamente o Crystal Ball está calculando qual distribuição de probabilidade melhor se adequa aos valores da variável resposta, tá ok? Para esse efeito à mão, um trabalho muito trabalhoso. Como o curso é para ser 100% prático, estamos fazendo tudo de forma computacional. Vamos agora em View, Goodness of Fitness. Então percebam o seguinte, pessoal. Lembrando do H0, o teste de aderência é um teste de hipótese, onde H0 a distribuição é adequada, H1 a distribuição não é adequada. Então, onde que você identifica p-value? Onde que você identifica o H0 e o H1? É pelo p-value. Se o p-value for superior a 5% ou 0,05, aceita H0. Se o p-value for menor do que 0,05, refuta H0. Ou seja, vamos entender. AD é um teste chamado de Anderson-Darling. Ou seja, pelo teste de Anderson-Darling, nenhuma distribuição de probabilidade pode ser utilizada. O próximo teste é chamado de Kolmogorov-Smirnov. Também pelo p-value desse teste, nenhuma distribuição pode ser utilizada, tá ok? Entretanto, para o teste Q quadrado, que é o teste que eu recomendo, nós podemos utilizar apenas a distribuição beta, tá ok? Cujo p-value, vocês podem ver que o p-value deu em percentagem de 17,8%, ou seja, acima de 5%. Portanto, aceita H0, ou seja, a distribuição beta pode ser utilizada para prever o comportamento da variável resposta. Vamos copiar esses valores, Ctrl C, vir aqui no Excel e vamos colar. Perfeito, nós temos aqui o máximo, o mínimo, alfa e beta. Vamos agora, deixa eu aumentar o tamanho aqui, usar a função igual dist.beta, dist.beta do Excel. O x que queremos é o x máximo para que a entrega seja feita, que é de 3 dias. Ponto e vírgula. O alfa vale 4,92. Ponto e vírgula. Desculpa, o alfa vale 7
7,4206, ponto e vírgula. O beta vale 7,9560. Cumulativo, sim, então basta informar 1, para que nós possamos verificar toda a área. Ponto e vírgula, valor A é o valor inferior, então 1,66. Ponto e vírgula, B é o valor máximo, 4,92. Então vamos dar Enter. Então a probabilidade, pessoal, de que o produto, vamos aqui abrir o Cristobal novamente, envio frequência, tá ok? Então essa é a nossa média, tá ok? Entretanto, o que acontece aqui? Nós temos aqui uma média de 3,24 e o tempo máximo aqui é de 3. Então a probabilidade que seja entregue no tempo, até 3 dias, é toda essa área aqui, tá ok? Até o 3 aqui. Ou seja, você tem apenas 29% de certeza que os produtos entregues pelos fornecedores será feita em dia. Logicamente, com uma distribuição simétrica, 100% menos 29% é igual a 71%. Ou seja, há 71% de probabilidade que vocês tenham estoque negativo. Ou seja, isso é nocivo para a empresa. Então, a segunda etapa é verificar quem é o fornecedor que mais contribui para isso. Então, vamos vir aqui em Forecast, abrir o gráfico de sensibilidade. Tá ok? Então, vamos aqui novamente em Preferência, Chart. Vamos colocar em 3D. Para ficar algo mais gerencial. Então, se fosse para atuarmos, seria o seguinte. Olha, o fornecedor B, seguido pelo D e pelo E, são os fornecedores que mais contribuem para que o produto seja entregue fora do prazo. Ou seja, a participação do B é de 33,6%, do D 32% e do E de 25,6%. Conclusão, qual que é a decisão a ser tomada? Vamos desenvolver esses fornecedores. Como? Por políticas que incentivam ao não atraso, tá ok? Ou de políticas mais severas, como multas, tá ok? Já o A e o C, esses fornecedores, nós podemos ficar tranquilos, ou seja, eles contribuem muito pouco para afetar a função do problema, sendo B, o D e o E os fornecedores-alvo, para que nós possamos melhorar o nosso gerenciamento do estoque, tá ok? Perceba o seguinte, o quanto essa ferramenta é interessante. E eu indico essa ferramenta ao invés de trabalhar com métodos determinísticos. Geralmente as empresas têm cenários muito mais estocásticos do que determinísticos, tá ok? Bom, pessoal, dessa forma encerro a nossa primeira aula do MBA, tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Um bom final de semana a todos e até a nossa próxima aula.